Boa noite a todos. Hoje vamos se deleitar uma vez mais de um conto maravilhoso de Júlio Cortázar, um argentino que esteve morando muito tempo em Paris, e ele se chama assim: Casa Tomada. Gostávamos da casa, porque, além de espaçosa e antiga, hoje que as casas antigas sucumbem à mais vantajosa liquidação de seus materiais, guardava as recordações dos nossos bisavós, o avô paterno, nossos pais e toda a infância. Habituamos-nos, Irene e eu, a permanecer nela sozinhos, o que era uma loucura, pois nessa casa podiam viver 8 pessoas sem se molestarem. Fazíamos a limpeza pela manhã, levantando-nos às 7. E pelas 11 eu deixava a Irene as últimas peças por repassar e ia à cozinha. Almoçávamos ao meio-dia, sempre pontuais. Então não ficava nada por fazer além de uns poucos pratos sujos. Era para nós agradável almoçar pensando na casa ampla e silenciosa e em como nos bastávamos para mantê-la limpa. Às vezes, chegávamos a pensar que foi ela que não nos deixou casar. Irene recusou 2 pretendentes sem motivo maior. Eu vi morrer Maria Esther antes que chegássemos a nos comprometer. Entramos nos 40 anos com a inexprimível ideia de que o nosso simples e silencioso matrimônio de irmãos era o fim necessário da genealogia fundada por nossos bisavós em nossa casa. Morreríamos ali em algum dia. Vagos e distantes primos ficariam com a casa e a demoleriam para enriquecerem com o terreno e os tijolos. Ou melhor, nós mesmos a derrubaríamos inflexivelmente antes que fosse demasiado tarde. Irene era uma moça nascida para não fazer mal a ninguém. Fora sua atividade matinal, passava o resto do dia tricotando no sofá de seu quarto. Não sei por que tricotava tanto. Acho que as mulheres tricotam quando encontram nesse trabalho o grande pretexto para não fazer nada. Irene não era assim, tricotava coisas sempre necessárias: camisolas para o inverno, meias para mim, cachinés e coletes para ela. Às vezes tricotava um colete e depois o desfazia rapidamente, porque alguma coisa não lhe agradava. Era engraçado ver. Na cestinha, um montão de lã encrespada, recausando-se perder a forma de algumas horas antes. Aos sábados, eu ia ao centro lhe comprar lã. Irene tinha confiança no meu gosto, aprovava as cores e nunca precisei devolver uma só meada. Aproveitava essas saídas para dar uma volta pelas livrarias e perguntar inutilmente se havia novidades em literatura francesa. Desde 1939, nada de importante chegava à Argentina. E da casa, porém, que me interessasse falar, da casa e de Irene, porque eu não tenho importância. Perguntem-me o que teria feito Irene sem tricotar. Uma pessoa pode reler um livro, mas quando um pullover está pronto, não é possível repeti-lo sem provocar admiração. Um dia encontrei a última gaveta da cômoda de cânfora cheia de charpes brancas, vermelhas e lilazes. Estavam com naftalina, empilhadas como em uma loja. Não tive coragem de perguntar a Irene o que precisava fazer com elas. Não precisávamos ganhar a vida. Todos os meses chegava a renda dos campos e o dinheiro aumentava. Mas Irene só se entretinha tricotando, mostrava uma destreza maravilhosa e eu passava as horas vendo suas mãos como ouriços prateados. Agulhas indo e vindo, e uma ou duas cestinhas no chão, onde constantemente se agitavam os novelos. Era uma beleza. Lembro-me bem da divisão da casa. A sala de jantar, uma peça com gobelinos, a biblioteca e 3 quartos grandes ficavam na parte mais afastada. A que dá, a que dá à frente para Rodrigues Penha. O único corredor, com sua maciça porta de carvalho, separava essa parte da ala dianteira, onde havia um banheiro, a cozinha, nossos quartos de dormir e o living central, com o qual se comunicavam os quartos e o corredor,
Entrava-se na casa por um saguão de azulejos e a porta principal dava ao living. De maneira que a gente entrava por esse saguão, abria as portas e já estava no living. Tinha, dos lados, as portas dos nossos quartos e, à frente, o corredor que levava à parte mais afastada. Seguindo pelo corredor, ultrapassava-se a porta de carvalho e, mais adiante, começava o outro lado da casa, ou então se podia virar à esquerda, justamente antes da porta, e seguir um corredor mais estreito que levava à cozinha e ao banheiro. Quando a porta estava aberta, dava para ver que a casa era muito grande. Caso contrário, tinha-se a impressão de um desses apartamentos que se constroem agora, onde a pessoa mal pode se mexer. Irene e eu vivíamos sempre nesta parte da casa. Quase nunca íamos além da porta de carvalho, salvo para fazer a limpeza, pois é incrível como junta poeira nos móveis. Buenos Aires pode ser uma cidade limpa, mas isso ela deve a seus habitantes e não a outra coisa. Há demasiada poeira nos mármores dos consolos e entre os buracos das toalhas de macramé. Dá trabalho tirá-los completamente só com um expandor. Voa e se suspende no ar. Um momento depois, se deposita de novo nos móveis e no piano. Recordarei sempre, nitidamente, porque foi simples e sem circunstâncias inúteis. Irene estava tricotando em seu quarto. Era 8 da noite e, de repente, eu me lembrei de levar a chaleira do mate ao fogo. Fui pelo corredor até chegar à porta de carvalho, que estava entreaberta, e dava volta ao cotovelo que levava à cozinha quando ouvi alguma coisa na sala de jantar ou na biblioteca. O som vinha impreciso e surdo, como o tombar de uma cadeira sobre o tapete ou o abafado murmúrio da conversação. Eu o ouvi também ao mesmo tempo, ou um segundo depois, no fundo do corredor que vinha daquelas peças até a porta. Atirei-me, felizmente a chave estava do nosso lado, e, além disso, passei nessa porta o grande ferrolho para maior segurança. Fui então à cozinha, fervi a água da chaleira e quando voltei com a bandeja do mate, disse a Irene: tive que fechar a porta do corredor. Tomaram a parte dos fundos. Deixou cair o tricô e me olhou com os seus graves olhos cansados. Você tem certeza? Disse que sim. Então, disse recolhendo algumas agulhas, teremos que viver neste lado. Eu cevava o mate com muito cuidado, mas ela demorou um instante em recomeçar o trabalho. Lembrei-me que tricotava um colete cinzento. Achava bonito esse colete. Os primeiros dias nos pareciam penosos porque ambos tínhamos deixado muitas coisas que amávamos na parte tomada. Meus livros de literatura francesa, por exemplo, estavam todos na biblioteca. Irene sentia falta de umas toalhas, um par de chinelas que a abrigavam muito no inverno. Lamentava o meu cachimbo de zimbro e acho que Irene pensou em uma garrafa de esperidina de muitos anos. Com frequência, mas isso só aconteceu nos primeiros dias, fechávamos algumas gavetas das cômodas e nos olhávamos com tristeza. Não está aqui. E era mais uma das coisas de tudo que tínhamos perdido do outro lado da casa. Mas também tivemos vantagens. A limpeza ficou tão simplificada que mesmo nos levantando muito tarde, às 9h30, por exemplo, não eram 11 e já estávamos de braços cruzados. Irene acostumou a ir comigo à cozinha e me ajudava a preparar o almoço. Passávamos bem, e decidimos isto enquanto eu fazia o almoço. Irene prepararia pratos frios para a noite. Alegramo-nos porque sempre se torna incômodo ter que abandonar os quartos ao entardecer e se pôr a cozinhar. Agora nos bastávamos no quarto de Irene e as travessas de comida fria. Irene estava contente porque lhe sobrava maior tempo para tricotar. Eu andava um pouco desorientado por causa dos livros, mas, para não afligir minha irmã, comecei a examinar a coleção de selos de papai. E isso me serviu para matar o tempo. Nós nos divertíamos muito, cada qual em sua coisa, que era mais confortável. Às vezes Irene dizia: olhe só este ponto que eu inventei.
Não se parece com um trevo? Um instante depois, eu telepunha diante dos olhos uns quadradinhos de papel para que visse o valor de algum selo de Open Demand. Passávamos bem, e pouco a pouco começávamos a não pensar. Pode-se viver sem pensar. Quando Irene sonhava em voz alta, eu acordava imediatamente. Nunca pude me habituar a essa voz de estátua ou papagaio. Voz que vem dos sonhos e não da garganta. Irene dizia que meus sonhos eram grandes sacudidelas que, às vezes, faziam cair o cobertor. Nossos quartos tinham um living separando-nos, mas de noite se escutava qualquer coisa na casa. Nós ouvíamos respirar, tossir, pressentíamos o gesto que conduz ao interromper do abajur as mútuas e frequentes insônias. Fora disso, tudo estava silencioso na casa. Dia a dia eram os rumores domésticos, o roçar metálico das agulhas de tricô e um crepitar de folhas viradas de algum filatélico. A porta de carvalho, creio tê-lo dito, era maciça. Na cozinha e no banheiro, próximos à parte tomada, ficávamos falando em voz mais alta, ou Irene cantava canções de ninar. Em uma cozinha há demasiado ruído de louça e vidros para que outros sons a invadam. Muitas vezes permitíamos ali o silêncio. Mas quando voltávamos aos quartos e ao living, então a casa ficava silencioso e à meia luz até pisávamos mais vagarosamente para não nos incomodar. Acho que era por isso que, de noite, quando Irene começava a sonhar em voz alta, eu me acordava imediatamente. E quase repetir a mesma coisa, exceto nas consequências. De noite sinto sede e antes de me deitar, sinto a Irene que ia à cozinha buscar um copo com água. Da porta do quarto, ela tricotava. Ouvi o ruído na cozinha, talvez no banheiro, porque o cotovelo do corredor diminuía e o som. Minha maneira brusca de parar chamou a atenção de Irene, que veio para meu lado sem dizer uma palavra. Ficavam ouvindo os ruídos, notando que eram desse lado da porta de carvalho, na cozinha e no banheiro, ou mesmo no corredor, onde começava o cotovelo quase ao nosso lado. Nem sequer nos olhávamos. Apertei o braço de Irene e fiz correr comigo até a porta, sem olhar para trás. Os ruídos ficavam mais fortes, mas sempre abafados, às nossas costas. Fechei de um golpe a porta e ficamos no saguão. Não se ouvia nada agora. Tomaram essa parte, disse Irene. O tricô descia de suas mãos e os fios iam até a porta e se perdiam por debaixo dela. Quando viu que os novelos tinham ficado do outro lado, ela largou o tricô sem, ao menos, olhá-lo. Você teve tempo de fazer alguma coisa? Perguntei-lhe inutilmente. Não, nada. Estávamos como que tínhamos no corpo. Lembrei-me dos 15.000 pesos no guarda-roupa do meu quarto. Agora era tarde. Como me sobrava o relógio de pulso, vi que eram 11 horas da noite. Cingi com meu braço a cintura de Irene. Eu acho que ela estava chorando e saímos assim à rua. Antes de nós afastaremos, senti tristeza. Fechei bem a porta de entrada e joguei a chave no bueiro. Não fosse algum pobre diabo resolver roubar e entrasse na casa a essa hora e com a casa tomada. Muito obrigado. Boa noite a todos. Enorme beijo.